E se eu te dissesse que o que você chama de amor pode ser apenas um reflexo do seu próprio vazio, sendo manipulado por mãos invisíveis? E se aquele que você defende com unhas e dentes for, na verdade, o arquétipo sombrio que te transforma em marionete, sorrindo enquanto puxa os fios? Não estamos falando de maldade comum, mas de um teatro psicológico ancestral, onde o narcisista é o ator e você, o roteiro. Carl Jung sabia: por trás do encanto existe uma sombra, e quando essa sombra assume o controle, o caos se disfarça de carinho. Você já se perguntou por que sempre volta, mesmo depois de tantas feridas? Eles não precisam gritar para dominar. Um simples olhar, um silêncio calculado ou uma frase jogada ao vento podem implodir a sua identidade sem que você perceba. A dominação que Jung descreve não acontece com correntes, mas com símbolos, com feridas não curadas que o narcisista fareja como um predador fareja sangue. E o mais assustador é que parte de você deseja ser capturado, porque confunde manipulação com reconhecimento, trauma com destino. Mas e se eu te mostrasse que existem fissuras nesse espelho, brechas mentais que, se exploradas, fazem até o mais cruel manipulador rastejar diante da sua presença? Você já sentiu que estava vivendo uma vida que não é sua? Como se cada escolha fosse empurrada, cada palavra monitorada, cada emoção moldada por algo que não tem nome. Esse algo tem forma, e Jung nos mostrou que ele habita as sombras do outro, mas também as suas. Dominar um narcisista não é sobre gritar mais alto, é sobre conhecer a dança oculta dos símbolos, a guerra silenciosa das projeções e o código secreto que transforma vítima em estrategista. Mas cuidado! Ao abrir essa porta, você não apenas vê o monstro, você vê a si mesmo. O jogo deles é sutil e começa muito antes da primeira mentira. Começa quando você ignora um pressentimento, quando silencia uma intuição, quando aceita uma humilhação disfarçada de carinho. O narcisista não se alimenta da sua força, mas do seu silêncio. E Jung foi claro: tudo aquilo que você não traz à consciência se transforma em destino. Mas, e se hoje você escolhesse transformar o seu destino em estratégia? E se mesmo os golpes que te prenderam pudessem agora ser invertidos? Não continue se perguntando por que isso sempre acontece comigo. Essa pergunta é o veneno. A pergunta certa é: o que dentro de mim ainda precisa ser despertado para que eu pare de repetir esse ciclo? Porque enquanto você buscar justiça emocional fora, continuará sendo manipulado. Mas quando entender os 5 gatilhos secretos revelados por Jung, não apenas verá o narcisista desmoronar por dentro, você o fará implorar por algo que jamais poderá controlar: sua liberdade. Mas atenção, uma vez que você ouvir isso, nada mais será como antes. E talvez seja exatamente isso que eles mais temem. Você já sentiu que algo dentro de você grita por liberdade, mas esse grito é abafado por uma voz doce demais para parecer perigosa. Uma voz que te envolve com promessas, elogios e proximidade, mas que, pouco a pouco, cava túneis dentro da sua alma, apagando seus contornos, silenciando sua vontade, distorcendo sua imagem no espelho. O narcisista não invade com brutalidade. Ele se infiltra, ele seduz suas partes feridas, dança com suas carências, aprende a geografia das suas cicatrizes, e é ali que ele finca domínio. Não com violência, com precisão cirúrgica, com o que você quer ouvir. Carl Jung nos alertou: tudo aquilo que reprimimos se transforma em sombra. E a sombra não é maligna por essência. Ela apenas age quando ignorada. O narcisista é o espelho da sua sombra não reconhecida. Ele te mostra o que você se recusa a ver em si mesmo: a fome de aprovação, a dependência afetiva, o desejo de ser escolhido a qualquer custo. E é nesse espaço negado que ele se instala como rei.
Você entrega o trono sem perceber, porque o castelo já estava vazio antes mesmo de ele chegar. Há uma dança oculta entre vítima e algoz, uma coreografia invisível que repete padrões, quase como um ritual. Você acha que escolheu, mas foi escolhido, e foi escolhido porque carrega dentro de si uma porta sem tranca, uma memória não curada, uma necessidade sufocante de sentir que finalmente vale a pena. E o narcisista fareja isso. Como um cão sente cheiro de medo, ele detecta vulnerabilidades emocionais com um radar ancestral. Ele pressente onde mora a sua fome e se oferece como banquete. Você começa achando que está vivendo um romance raro, um encontro de almas, uma conexão inexplicável. Mas aos poucos o brilho vira névoa, as palavras doces viram silêncio, as certezas viram confusão. E quando você percebe, está tentando reconquistar algo que nunca teve, tentando salvar alguém que nunca se afogou. Porque no fundo, quem está se afogando é você. E o mais cruel é que ele se torna sua boia. E também sua âncora. Mas por que você ainda permanece? Por que não corta de vez esse fio que te prende? Porque o narcisista não segura o seu corpo, ele segura sua história. Ele ocupa o lugar simbólico daquele que um dia você precisava que te visse. Ele ativa memórias enterradas, faz sangrar feridas que você já tinha esquecido. Você acha que está lutando contra ele, mas está lutando contra algo muito mais antigo. Algo que carrega o seu nome, mas fala com a voz de outra época. E enquanto isso, o jogo segue. Uma dança de concessões. Uma guerra onde só um lado sangra. O narcisista não pede perdão. Ele dá presentes. Ele não assume culpa. Ele distorce narrativas. Ele te faz duvidar da própria memória, questionar sua sanidade, se perguntar se exagerou. Mas não é exagero. É manipulação de alto nível. Um golpe psicológico que vai além do consciente. É alquimia emocional. É envenenamento simbólico. Jung dizia que somos dominados por tudo aquilo que não reconhecemos. E o narcisista se fortalece no que você se recusa a ver. No medo de ficar só, no apego à imagem de Salvador, na esperança de que, se você amar mais um pouco, ele vai mudar. Mas ele não muda, porque ele não existe. O que você vê é um reflexo moldado para te aprisionar, uma máscara que dança conforme suas dores. E quanto mais você sangra, mais ele brilha. É aí que nasce o primeiro golpe, não aquele que atinge o rosto, mas o que atravessa o eu. O narcisista faz você se desconectar de si mesmo. E quando você se desconecta de quem é, se torna território fértil para qualquer um plantar mentiras e colher obediência. O domínio não é físico, é simbólico. Ele não te prende com grilhões, ele te prende com histórias. Histórias onde ele é o centro e você um satélite orbitando ao redor do vazio dele. Talvez a pergunta que precise ecoar agora dentro de você não seja como sair disso. Talvez seja, em que momento eu permiti que alguém decidisse quem eu sou? Porque a resposta para a sua libertação não está em derrotar o narcisista. Está em romper o pacto silencioso que você fez com o seu próprio abandono. Esse pacto que diz que é melhor ser maltratado do que ser ignorado, que é melhor ser usado do que ser invisível. Mas e se, hoje, você visse que ser invisível para eles é o primeiro passo para voltar a enxergar a si mesmo? Quando você olha para esse abismo com a lente de Jung, algo muda. Você entende que não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre o que dentro de você ainda está acorrentado a um passado não resolvido. É sobre reconhecer que o narcisista é apenas o mensageiro. O verdadeiro inimigo é o silêncio interno, a ausência de presença. O vazio onde você deveria estar habitando a si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora
finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum. É um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei, porque às vezes tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Você lembra o exato momento em que começou a duvidar de si mesmo? Talvez tenha sido depois daquela conversa em que tudo parecia claro, até ele torcer sua fala e dizer que você estava exagerando, que estava sendo sensível demais, dramático demais, ciumento demais. Louco, talvez. Você riu para disfarçar o incômodo, mas ali nasceu uma rachadura, pequena, quase invisível, mas suficiente para que noite após noite a dúvida passasse a morar em você como uma sombra sussurrante. O segundo golpe não vem com gritos, vem com distorções. E ele é o mais devastador, porque não destrói quem você ama, destrói sua confiança em si mesmo. Carl Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. O segundo golpe é o poder camuflado de carinho, é a manipulação disfarçada de preocupação. É o gaslighting psíquico, lento, contínuo, sofisticado. Não há empurrão, não há ofensa direta. Só há torções. Você diz que doeu, ele responde que você inventou. Você diz que se sentiu humilhado, ele sorri e diz que era brincadeira. E no início, você até acredita. Mas aos poucos, começa a duvidar do que sente, do que viu, do que viveu. E quando isso acontece, o narcisista vence. Esse é o segundo golpe. Ele rouba seu senso de realidade. E quando alguém perde o contato com a própria realidade, vira terreno fértil para qualquer narrativa. É aqui que o narcisista assume o papel de autor da sua história. Ele edita os capítulos, apaga memórias, reescreve cenas, constrói versões paralelas, onde ele é sempre a vítima incompreendida, e você, o vilão irracional. E quanto mais você tenta se justificar, mais profundo cai no labirinto. Porque ele nunca vai ouvir o que você sente. Ele vai reinterpretar o que você diz para alimentar o roteiro onde ele é inocente. Mas por que isso dói tanto? Porque dentro de você existe uma parte faminta por ser compreendida, por ser validada. E essa parte, quando encontra um narcisista, tenta o tempo todo explicar sua dor, como se um dia ele fosse finalmente entender e mudar. Mas ele nunca muda. Porque não está tentando ouvir, está tentando vencer. Cada conversa, cada desculpa, cada reconciliação é só uma armadilha psicológica para testar até onde você aceita ser apagado e continuar ali. Você percebe isso, mas já está tão dentro que se pergunta se agora não é tarde demais para sair. Esse segundo golpe é invisível e por isso é cruel. Não deixa marcas no corpo. Deixa fraturas na alma. E o pior, o mundo não vê. Seus amigos dizem que você está exagerando. Seus familiares acham que ele é um bom parceiro. E você
Começa a se perguntar se é você quem está enlouquecendo. Mas não, você não está louco, você está sendo esvaziado, um pouco por dia, um golpe por vez. E este segundo é o mais silencioso. Ele não arranca sua identidade de uma vez. Ele a dissolve em pequenas doses, como veneno diluído em água pura. Jung nos alertava sobre os perigos do inconsciente coletivo. Aquela zona onde todas as verdades se misturam e se tornam confusas. O narcisista é um mestre em manipular esse espaço. Ele se aproveita das ideias sociais que normalizam o abuso. Todo casal briga. Ele tem um jeito difícil, mas te ama. Homens são assim mesmo. Mulheres são ciumentas por natureza. Você precisa ter mais paciência. Ele se protege atrás dessas crenças. E você, acuado entre a dor e o julgamento externo, se recolhe em silêncio. Você passa a viver no escuro, onde ele reina. E é nesse escuro que ele instala o segundo golpe por completo. Ele te faz sentir culpado até por reagir. Você chora? Está fazendo drama. Você se cala, está punindo. Você fala, está criando confusão. Qualquer movimento seu se torna munição contra você. Ele não precisa levantar a mão. Ele levanta dúvidas, e cada dúvida que ele planta nasce dentro de você como uma voz interna que diz: será que sou mesmo o problema? E aí você se desarma. Você para de confiar na sua intuição, e quando perde a intuição, você perde o GPS emocional que poderia te salvar. O segundo golpe também te isola. Aos poucos, você começa a esconder o que vive. Você omite detalhes para proteger a imagem dele. Você tem vergonha de contar o que está passando. E esse silêncio, essa omissão, é o que sela o ciclo, porque o que não é dito não pode ser curado. O narcisista sabe disso. Ele sabe que enquanto você estiver calado, estará em cativeiro. Então ele vai minando suas palavras, suas relações, sua voz. Até que um dia você não saiba mais como pedir ajuda. E quando isso acontece, ele te possui por completo. Mas há algo que ele não espera, que em meio ao silêncio você comece a ouvir outra coisa. Uma voz, fraca no início, quase imperceptível, mas ainda assim sua. Uma lembrança distante de quem você era antes dele. Antes do controle, antes da dúvida, antes do medo. Essa voz é o que resta do seu verdadeiro eu. E é ela quem vai te lembrar de que o narcisista não tem todo o poder, porque o poder que ele tem foi você quem deu e pode tirar. Essa é a fresta. O ponto de ruptura é quando você começa a perceber que toda a narrativa pode ser reescrita, que você não é o exagerado, o louco, o vilão. Você é a vítima de um roteiro que não escreveu. E quando isso acontece, o jogo vira. O segundo golpe começa a perder força. Porque você passa a questionar. E onde há questionamento, há luz. E onde há luz, o controle quebra. O que o narcisista mais teme não é ser exposto, é ser ignorado, é perder o palco, é perder o controle da sua percepção. E quando você começa a se lembrar da sua verdade, ele começa a ruir. Às vezes, a pior prisão é aquela onde você se esquece que está preso. Você se movimenta, sorri em fotos, participa de conversas, mas algo dentro de você está desligado. Como se uma parte essencial da sua alma estivesse dormindo. Como se a vida acontecesse atrás de um vidro. Você observa, mas não toca. Você escuta, mas não sente. E no centro desse entorpecimento psicológico há um nome que você evita pensar, um nome que sempre surge quando tudo começa a doer de novo, porque o terceiro golpe do narcisista não visa o seu corpo nem a sua mente. Ele visa sua alma. E Carl Jung chamava esse tipo de destruição de dissociação psíquica, um corte interno, uma perda do vínculo com o próprio espírito. Esse é o terceiro golpe, a desconexão do seu próprio self, a perda da bússola interior. O narcisista não quer apenas te controlar, ele quer te reprogramar.
Ele não está satisfeito em ser o centro da sua vida. Ele quer se tornar sua única realidade. Para isso, ele esvazia o mundo ao redor. Faz você duvidar das suas referências, sabota suas paixões, distorce suas memórias. E quando você tenta lembrar quem era antes dele, tudo parece borrado, como se aquela pessoa nunca tivesse existido, ou pior, como se ela tivesse morrido silenciosamente e ninguém tivesse percebido. Jung acreditava que a pior forma de sofrimento era viver uma vida que não é sua. E é exatamente isso que o terceiro golpe provoca. Você se transforma em personagem de um roteiro que não escolheu. Você sorri quando não quer. Você diz, eu te amo, quando sente medo. Você aceita humilhações porque teme a solidão. Você deixa de ouvir aquela voz interior, aquela que antes te guiava, te mostrava o caminho, te alertava do perigo. O narcisista substitui essa voz pela dele. E a cada você não é suficiente, ninguém vai te querer, sem mim você não é nada. Você vai acreditando, até que um dia acorda sem voz, sem identidade, sem chão. Você já se sentiu como se estivesse flutuando dentro do próprio corpo, como se fosse apenas uma presença observadora, incapaz de mudar o que está acontecendo. Essa é a dissociação junguiana em sua forma mais crua. O narcisista cria nela o ambiente perfeito. Ele te obriga a se adaptar a versões distorcidas, de realidade até que sua psique, em defesa, se desconecta da dor. Mas ao se proteger, ela também se ausenta. Você se sente vivo, mas não está presente. Você sobrevive, mas deixou de viver. E o mais cruel, ninguém vê isso de fora. O terceiro golpe também sabota o tempo. Você não sabe mais quando as coisas começaram a piorar. Não sabe quanto tempo passou calado. Não lembra com clareza do primeiro abuso. A cronologia se quebra. E com ela se quebra a linha do seu próprio desenvolvimento. É como se a sua história tivesse sido editada, com partes puladas, rasgadas, queimadas. Você quer se lembrar, mas não consegue. Porque o trauma não é uma cicatriz visível, é um esquecimento interno, estratégico, uma proteção, mas também uma prisão. E o narcisista aproveita esse esquecimento. Ele se apresenta como a única âncora da sua existência, o único que te entende, o único que te aguenta, o único que pode te curar. Mas é ele quem te feriu. Ele se transforma no veneno e no antídoto, na lâmina e na gaze. Ele te machuca e depois oferece consolo. E você aceita, porque no fundo, tudo que você quer é sentir que não está mais sozinho, mesmo que a companhia venha carregada de dor. Jung dizia que os seres humanos preferem o sofrimento à ausência de sentido. E o narcisista oferece exatamente isso, sentido. Distorcido, doente, mas sentido. Esse golpe é tão profundo que até sua espiritualidade pode ser atingida. Você deixa de acreditar em si, depois no amor, depois em Deus, depois no mundo. Nada parece seguro, tudo parece contaminado. Você se fecha, se retrai, se dissolve. Você já não reconhece sua risada, já não confia no seu instinto, já não sabe se o que sente é real ou se é só mais uma invenção que ele vai desmentir depois. A dúvida passa a morar no lugar onde antes havia certeza. E essa dúvida te envenena por dentro, mas há um instante, raro, frágil, um lampejo, uma fresta na prisão simbólica. Às vezes é uma música que você ouvia antes dele, às vezes uma lembrança de infância, às vezes um sonho. E nesse instante você sente um sopro, uma memória viva, um chamado silencioso vindo de dentro, como se algo antigo estivesse batendo na porta. Algo que ainda sobrevive dentro de você, apesar de tudo. Esse sopro é seu self. É o que restou de você, além da manipulação, além da dor, além da máscara.
E se você ouvir, mesmo que só por um segundo, já é suficiente para começar o retorno, porque esse terceiro golpe só é mortal se você esquecer completamente quem é. E mesmo que tudo pareça apagado, há algo que o narcisista nunca poderá alcançar: o seu inconsciente. E é nele que mora sua força mais pura, sua verdade mais indestrutível. A parte de você que não pode ser reprogramada, que não se curva, que não se cala, que carrega sua essência. E é para essa parte que você precisa voltar, não com pressa, mas com presença, porque ao recuperar sua alma, você quebra o encanto. Você desliga o feitiço, e quando isso acontece, ele perde tudo. O narcisista não te ama. Ele ama o poder que tem sobre você, mas esse poder só existe enquanto você estiver desconectado, enquanto você estiver anestesiado, enquanto você achar que não tem escolha. Mas você tem a escolha de voltar, de se relembrar, de se reerguer. O terceiro golpe é profundo, mas não é eterno. A alma pode sangrar, pode adormecer, mas nunca desaparece. E quando você começa a buscá-la, ela responde. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital, Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal, é o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá, baixa agora. Às vezes, o que destrói não é o que é dito, mas o que é retirado. A ausência calculada, o olhar que ignora, a resposta que nunca chega, o silêncio como punição. E é nesse ponto exato que o quarto golpe se revela, não como ataque, mas como apagamento. Carl Jung alertava que tudo aquilo que não é integrado se volta contra nós em forma de destino. E quando você vive na expectativa de um afeto que nunca se concretiza, aquilo que falta vira obsessão. E a obsessão é o alimento do quarto golpe, a intermitência emocional. Este é o quarto golpe, o ciclo de idealização e desvalorização. O narcisista te eleva, apenas para te lançar no abismo. Ele te enche de elogios, promessas e olhares intensos que parecem ver sua alma. E de repente te trata como se você fosse invisível. O mesmo ser que dizia "você é tudo o que eu sempre quis", agora age como se você fosse um fardo, um incômodo, um erro. E o pior, você se pergunta o que fez de errado, o que disse, o que mudou. A resposta é cruel e simples: nada, absolutamente nada. Porque o jogo não é sobre você, nunca foi. O jogo é sobre controle, e o controle nasce do imprevisível. Jung descrevia isso como uma forma de possessão arquetípica, quando forças inconscientes tomam o ego e o transformam em instrumento de repetição. O narcisista te treina a associar amor ao instável, a vibrar quando é aceito, a desmoronar quando é ignorado. E quanto mais você oscila emocionalmente, mais ele se fortalece. Ele é o maestro de uma orquestra dissonante e seu coração pulsa no compasso que ele dita. Você já percebeu como, após um período de abuso, o narcisista muda subitamente e volta a ser carinhoso? Ele aparece do nada, como se nada tivesse acontecido. Te olha com o mesmo brilho dos primeiros dias e por um instante você se permite acreditar que agora vai ser diferente. Mas não vai. Esse é o ciclo. A fase de lua de mel vem apenas para recomeçar o jogo. O carinho não é cura, é isca, é recaptura, é programação. É o momento exato onde o prisioneiro beija as mãos do carcereiro, acreditando que está sendo libertado. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente se repete do lado de fora como destino.
E o quarto golpe é a repetição desse padrão ancestral. Dar demais a quem dá de menos, implorar por migalhas afetivas, aceitar o mínimo como se fosse tudo. Porque lá no fundo, algo dentro de você acredita que merece isso. Talvez por causa de um pai ausente, uma mãe crítica, uma infância sem afeto. Você aprendeu a confundir amor com luta, com sacrifício, com espera. E o narcisista encarna esse arquétipo, não por acaso, mas por sincronicidade. Ele é o reflexo da sua ferida mais antiga. A cada novo ciclo, você se perde um pouco mais. Seus limites vão se desfazendo. Coisas que antes você jamais aceitaria agora se tornam rotina. Você começa a se desculpar por sentir, por chorar, por querer mais. O narcisista não precisa dizer que você é carente. Ele faz você se sentir assim. E então, você entra no modo compensação. Ama por 2, se entrega por 3, silencia por 4. Até que o peso emocional se torna insuportável. Mas você continua. Porque parar significaria admitir que tudo foi mentira. E isso dói mais do que qualquer abandono. E é aí que o quarto golpe se crava fundo. Ele não te destrói com brutalidade, mas com esperança. Ele te prende em promessas não cumpridas. Ele diz que vai mudar, que vai melhorar, que entende agora o que você sente. Ele até chora, e você acredita, porque você quer acreditar. Porque sua alma, já enfraquecida, se agarra a qualquer possibilidade de redenção. Mas Jung nos ensinou que a cura não está no outro, está na integração da sombra. E enquanto você não reconhecer que o ciclo é o inimigo e não o homem ou a mulher, continuará revivendo o mesmo enredo, com nomes diferentes, em épocas diferentes, com o mesmo final. Você já reparou como a oscilação emocional te esgota mais do que o conflito direto? Como o quase amor é mais tóxico do que o desprezo declarado? Isso acontece porque o cérebro se vicia em picos de dopamina, em recompensas imprevisíveis, em pequenas doses de afeto depois de longos períodos de vazio. E assim, o narcisista transforma o relacionamento em uma droga, e você se torna dependente. E quando alguém se torna dependente, deixa de ser livre. Esse é o quarto golpe, o vício emocional, o apego ao sofrimento com esperança de redenção, a prisão construída com abraços quentes entre dias de gelo, o caos afetivo onde você confunde amor com alívio, cuidado com controle, perdão com fuga. E quanto mais tempo você fica, mais difícil é sair, porque agora não se trata mais dele, se trata de você, da vergonha que sente, da raiva de si mesmo, da culpa por não ter saído antes. Mas Jung dizia, o caminho da cura começa no reconhecimento da verdade. E reconhecer que você está preso já é uma forma de liberdade, porque só quem reconhece o ciclo pode quebrá-lo. Só quem aceita a oscilação como doença pode buscar equilíbrio. Só quem vê o narcisista como espelho pode começar a se curar. E sim, dói. Dói perceber que aquilo que parecia amor era, na verdade, uma engenharia emocional para te manter cativo. Mas também é libertador. Porque quando o véu cai, o feitiço se desfaz. E quando o feitiço se desfaz, a alma começa a voltar. Às vezes, o golpe final não vem como um estouro, mas como um sussurro, um gesto frio, um afastamento repentino, uma ausência definitiva sem nenhuma explicação. É como se o chão sumisse, mas você permanecesse em pé, flutuando em nada. E nesse vazio, você percebe que a pior dor não é ser traído, enganado ou humilhado. A pior dor é ser descartado como se nunca tivesse existido. Este é o quinto golpe. E entre todos é o mais letal, o descarte narcísico. Carl Jung dizia que a psique humana não suporta o não sentido. Quando algo termina sem explicação, sem fechamento, sem sentido, a mente tenta preencher o buraco com obsessão. E o narcisista sabe disso.
Ele desaparece de repente, muitas vezes após uma fase de reconciliação, deixando em você uma confusão dilacerante, um colapso interno, porque o descarte não é só ausência, é anulação. É como se toda a história, todas as lágrimas, todos os momentos intensos tivessem sido apagados com um clique, sem despedida, sem respeito, sem nomeação da dor. Esse último golpe não é apenas psicológico, ele é simbólico. Ele atinge diretamente o seu centro emocional, sua alma narrativa, aquela que precisa que a história tenha um fim digno para poder fechar o ciclo. Mas o narcisista não te permite esse fim, porque para ele você nunca foi uma pessoa. Foi função. Função de suprir o ego dele, de alimentar o jogo, de manter o espelho brilhando. E quando você começa a perder o brilho, ele busca outro espelho, outro palco, outra plateia. E o mais cruel, ele parece estar melhor do que nunca. Você sangra em silêncio, se pergunta o que fez, tenta entender onde errou, e ele sorri em fotos, posta frases felizes, se exibe com outra pessoa. E esse espetáculo serve para uma única coisa: destruir o que ainda resta da sua autoestima. Porque o quinto golpe não é só o abandono, é o rebaixamento da sua existência, é a tentativa de te fazer acreditar que foi descartado por ser pouco demais. E essa crença, essa pequena ideia, é a prisão mais profunda que pode existir. Mas Jung nos ensinou, aquilo que mais dói é também aquilo que mais revela. E é aqui que o inconsciente começa a gritar, não como dor, mas como revelação. Porque quando você é deixado sem chão, você precisa aprender a voar. O narcisista queria que você rastejasse, mas o que ele nunca imaginou é que o trauma pode se transformar em impulso, que o que foi usado para te calar pode ser a faísca do seu renascimento. E o quinto golpe, por mais destruidor que seja, é também a fresta final, o ponto onde tudo ou desmorona, ou começa a ser reconstruído de outra forma. Você já percebeu que a dor do descarte não é apenas a dor do fim, mas a dor de perceber que todo o amor que você deu foi talvez ignorado? Que tudo o que você acreditava estar construindo era, na verdade, uma encenação? Isso destrói, mas também desperta, porque só quem atravessa esse luto psíquico pode emergir com a visão limpa, ver o narcisista pelo que ele é, não pelo que projetou, e ver a si mesmo não como vítima, mas como sobrevivente, como alguém que caminhou no deserto da alma e voltou carregando uma verdade impossível de ser roubada. Esse quinto golpe também é espiritual, porque ele tenta te convencer de que não há justiça, que o mal vence, que quem manipula, destrói e abandona sai ileso. E isso corrói a fé, corrói o espírito. Mas Jung dizia, o mal só triunfa onde a consciência está ausente. E quando você desperta, quando você vê o ciclo, quando você nomeia a ferida, o mal perde poder. Porque agora há luz. E onde há luz, há escolha. E onde há escolha, há transformação. Mas o mais simbólico desse quinto golpe é o que vem depois, o eco. O narcisista não volta por amor, volta por poder. Ele reaparece com frases vagas, como se nada tivesse acontecido. Senti saudade, estava pensando em você. Vamos conversar. Ele não quer consertar. Ele quer reinstalar o ciclo, reiniciar o domínio. E se você não estiver consciente, o ciclo recomeça. Mas se você estiver desperto, você vê a armadilha de longe, você reconhece o padrão, você não sente mais culpa por dizer não. E isso, para o narcisista, é o pior castigo. Perder o controle sobre alguém que ele acreditava possuir para sempre. Você não precisa mais da validação dele, porque agora sua validação vem de dentro. Você não precisa mais de respostas dele, porque agora você entendeu que algumas respostas só existem no silêncio. E finalmente você para de correr atrás do encerramento que ele nunca vai te dar.
Porque você aprende a encerrar por dentro, você cria o seu próprio fim, e ao fazer isso, o quinto golpe perde o veneno. O feitiço se quebra, o vínculo se dissolve, o ciclo termina. O narcisista nunca imaginou que o abandono seria a semente da sua ascensão, mas foi. Porque só quem foi quebrado em pedaços sabe o valor de se reconstruir inteiro. Só quem perdeu tudo sabe o que realmente importa. Só quem foi descartado sabe a força de ser escolhido por si mesmo. O quinto golpe tentou ser o fim, mas você decidiu que seria o início. Com isso, o quinto golpe mental está revelado. Há feridas que sangram sem cor, histórias que não deixam marcas visíveis, mas tatuam a alma em silêncio. E é nesse silêncio, no ponto onde ninguém vê, onde ninguém ouve, que a dor dos golpes mentais deixa de ser apenas dor e se transforma em pergunta. Uma pergunta que não se responde com lógica, mas com presença. Em que momento eu deixei de ser eu para caber no mundo do outro? Jung diria que essa pergunta não é uma fraqueza, é o portal, a rachadura por onde a luz entra. Não há libertação sem olhar. E não há olhar verdadeiro sem coragem. Coragem de enxergar o próprio reflexo sem maquiagem, sem máscaras, sem desculpas. Coragem de ver o narcisista como ele é, mas também de ver a si mesmo como realmente é. Não como vítima ou sobrevivente, mas como alguém que desceu ao subsolo da psique, caminhou entre sombras e voltou carregando algo sagrado. A própria consciência desperta. Porque a verdade mais difícil de aceitar é a que pode nos curar. Não é o narcisista que precisa mudar, é você quem precisa acordar. Porque o poder que ele exerce não vem da força, mas do esquecimento. Esquecimento de quem você era antes do medo, antes da manipulação, antes da fome emocional que te fez aceitar tão pouco como se fosse tudo. Jung chamava isso de individuação, o processo de voltar ao centro. E esse centro sempre esteve aí, dentro de você, soterrado, por camadas de abandono, silêncio e ausência de amor próprio. Cada golpe que você suportou foi uma prova. Uma prova cruel, sim, mas também reveladora, porque o que sobreviveu a tudo isso não foi sua dor, foi sua luz. Ela pode ter tremido, pode ter sido abafada, pode ter quase se apagado, mas ainda pulsa. E o simples fato de você estar aqui agora, lendo isso até o fim, prova que há algo em você que se recusa a morrer. Algo que ainda acredita, algo que mesmo ferido se ergue. E isso ninguém pode tirar. Você não precisa de vingança, não precisa de resposta, precisa de retorno, retorno a si. A voz que foi calada, a intuição que foi ridicularizada, ao corpo que foi congelado pelo medo. Porque o maior ato de poder não é dominar o outro, é voltar a habitar a si mesmo. E quando você volta, tudo muda. O narcisista perde o brilho, as palavras dele perdem força. O ciclo se quebra, porque agora há presença onde antes havia ausência. E presença é cura. Lembre-se, o que é real não confunde. O que é amor não manipula. O que é verdadeiro não desaparece sem explicação. Se você teve que implorar, duvidar ou se apagar, não era amor, era lição. E lições não vêm para te definir, vêm para te acordar. O narcisista passou pela sua vida como um furacão, mas não levou tudo. Ele esqueceu algo essencial. A sua raiz é mais funda do que qualquer tempestade. E mesmo que ele tenha destruído folhas, quebrado galhos, ferido troncos, há uma seiva viva dentro de você. Uma seiva que sabe o caminho de volta. Não tenha medo de se reconstruir, de ir devagar, de reaprender o toque, o olhar, o querer, porque agora tudo será diferente. Você já atravessou o inferno e voltou. E quem volta do inferno não teme mais a escuridão. Sabe acender luz, sabe se guiar, sabe dizer basta, sem tremer. Sabe reconhecer de longe um rosto bonito com veneno nos olhos
E mais importante, sabe se escolher, porque aprender a se escolher é o único antídoto real contra qualquer golpe mental. Se há algo que você precisa levar daqui, leve isto. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que fizeram. Não deixe que os traumas definam sua narrativa. Transforme-os em solo fértil para a versão mais lúcida, forte e verdadeira de si mesmo. Jung diria que quando a alma desperta, até as cicatrizes ganham brilho, porque se tornaram símbolos, marcas de passagem, evidência de que algo sagrado renasceu em meio aos escombros. Se esta jornada tocou algo em você, algo profundo, talvez ainda sem nome, não deixe isso morrer. Compartilhe, comente, fale sobre o que sentiu, não como quem consome um conteúdo, mas como quem honra um ritual, como quem reconhece que chegou a um novo degrau de si. Curta se sentiu verdade. Inscreva-se se deseja continuar a despertar. Envie para quem precisa abrir os olhos, porque a consciência, quando compartilhada, se multiplica. E talvez hoje você seja o portal de alguém. A dor te quebrou, mas foi você quem escolheu o que fazer com os cacos. E agora você é arte feita de estilhaços.